Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. O Senhor é bom, né? O Senhor é tão bom que as misericórdias dele duram para sempre. Amém. Então, esta noite, pela graça do Senhor, nós vamos estar falando sobre uma palavra que envolve toda a igreja. E o título dessa palavra, ela é Espírito Forte. Olhe para o irmão que está do teu lado e fala para ele assim: meu irmão, você tem um espírito forte. Amém? Glória a Deus. Amém? Irmãos, como é poderosa a palavra de Deus, né? Quando nós começamos a meditar, quando nós começamos a falar, a ouvir a palavra de Deus, ela começa a entrar dentro do nosso coração, né? Como água viva. E nós temos um segredo, né? Sobre esse espírito forte que nós vamos compartilhar hoje com a igreja, né? O segredo dos que permanecem inabaláveis. Amém? Que você possa ter certeza que você é inabalável no Senhor. Amém? Eu estava meditando um pouco sobre o significado dessa palavra forte. Quando falamos de palavra forte, falamos de um porte físico, falamos de força física, né? Ou orgânica, músculos bem desenvolvidos, robustos, vigorosos. Então, nessa mensagem que nós vamos compartilhar, tem um homem de Deus que ele era um homem muito forte, fisicamente falando. E só que eu vou falar dele um pouquinho lá para frente só. Eu gostaria que o Álvaro colocasse lá no telão o livro de Efésios. Você não precisa abrir, mas se você quiser abrir aí, for hábil, 6:10, olha que bênção. Nós vamos ler o 6, 10 ao 12, amém? Vamos lá. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Amém? A nossa luta não é contra a carne mas contra principados e... Antes do pastor ministrar a oferta, o pastor orou pela nação, não foi? Sabemos que o país não está vivendo um momento bom, né? Mas eu gostei do testemunho do Robert, né? Ele disse que ele não está em crise, mas está em Cristo. E o cristão, ele tem que andar por meio de fé, porque sem fé, irmãos, é impossível nós agradarmos a Deus. E quando eu me deparei com este texto, irmãos, a própria palavra diz para você ser fortalecido, para você ter força onde? No Senhor, para você ser revestido do quê? Da armadura dele. Quais são as armaduras do Senhor para a igreja? Muitos irmãos não conhecem. Você tem uma armadura dentro de você. Você tem. Mas que armadura é essa? Né? Nesses dias que nós vivemos, dias maus, dias onde as pessoas estão correndo para os postos de gasolina. É uma loucura, né? E eu vivi um milagre ontem, viu, irmãos? Sabe o que eu ganhei ontem? 2 litros de gasolina. É um milagre. Irmãos, meu carro está sem gasolina. Meu filho me ligou ontem, estava lá no Secap. Ô pai, tem como você vir aqui que eu esqueci minha carteira e eu estou na fila. Aí deu 1 hora, eu fui em casa, peguei o dinheiro, quando eu estou indo, ele: pai, não precisa mais vir, acabou a gasolina. Falei: meu Deus. Aí eu estou lá na oficina sem gasolina no carro, a moto também sem. E foi um amigo meu lá, estava com o tanque cheio. Só que esses carros novos, ele tem aquela telinha, né? Eu pensei que era no tempo da Brasília e do Fusquinha, que você colocava a mangueirinha lá e ó. Aí ele falou: meu, infelizmente não dá. Aí eu falei: caramba, para mim ir embora, para mim fazer as coisas. Do nada, irmãos, foi um irmão lá,
Um abençoado falou, ó, estava passando aqui, eu sei que você tem moto, estou com 2 litros de gasolina, você quer? Eu falei, eu pago 50. Não paguei 50, ganhei. Amém? Mas o que nós temos que entender, irmãos? Que no tempo da crise, Deus ele traz a provisão. Deus ele te sustenta. Deus ele te abençoa. E é por isso que nós temos que crer neste Deus, né? Então esse texto que nós acabamos de ler, ele deixa bem claro, irmãos, né? A necessidade de eu e você se fortalecer no Senhor e nos focarmos aonde? Focar em Deus. É focar nele. Para lidar com o que? Que o texto está falando? Com as resistências diabólicas do mundo natural. O mundo natural está falando para você ir nos mercados, comprar arroz, feijão, estocar, comprar gasolina, estocar, deixar tudo estocado. Irmãos, isso daí é só uma pontinha do iceberg. Estava comentando com um rapaz ontem, imagine quando Jesus tirar o Espírito Santo aqui da terra. Imagine quando estiver a tribulação aqui nesta terra. Como que vai ser sem o Espírito Santo de Deus? Eu e você não vamos fazer parte dessa geração, amém? Porque nós subiremos arrebatados com Ele. Quando a trombeta do Senhor tocar, a igreja forte e firme será arrebatada junto com Ele, amém? Então, irmãos, Satanás, ele tem as suas artimanhas. O que ele tem? Ele usa pessoas e coisas naturais para fazer que eu e você possamos resistir, desanimar, abalar. Esse é o natural, né? O mundo está aí. Se você liga a TV, 90% da programação é só falando disso. Quando eles focam em uma coisa, eles querem focar o quê? Querem focar você. Então, às vezes, irmãos, não é que nós não precisamos andar atualizados com as notícias. Temos que ter, sim, né? Temos que saber do que está acontecendo. Mas tem pessoas que se focam nisso. Mas como será, né? Se o pastor fosse pensar nisso hoje, acho que não viria ninguém aqui, né? Satanás acho que falou, ó, pastor, acha melhor você pôr no grupo de WhatsApp, avisar os irmãos por causa da crise, né? Que não vai ter culto hoje. É o que ele quer fazer, irmãos. Mas qual que é a nossa direção? Nos fortalecer no Senhor. Então eu quero compartilhar com você a realidade da força dos filhos de Deus. Qual que é a realidade que eu e você devemos ter? Os filhos de Deus, irmãos, eles precisam entender o quê? Que nós temos uma realidade de Deus e que essa realidade, ela tem que nos possuir. A força dos filhos de Deus, elas são espirituais. Fala para o irmão que está do seu lado, a força do filho de Deus são espirituais. Amém? Nós temos 2 forças espirituais disponíveis. Quais são elas? Primeiro, temos a unção do Espírito Santo. Louvado seja Jesus Cristo, que quando ele subiu para se acender com o Pai, ele deixou o Espírito Santo dele aqui na terra. Amém? Ele falou, eu estou indo com o Pai, mas vou deixar o meu Espírito, o Espírito Consolador, o Espírito que tira toda aflição, o Espírito que tira toda preocupação, o Espírito que te direciona, o Espírito que fala com você, o Espírito que te dá discernimento. Esse é o Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus. Segundo, nós possuímos o espírito humano. Amém? Temos esse espírito humano. Então vamos falar assim, primeiro, a unção do Espírito. Quero compartilhar com você lá em João, abra lá Álvaro, por gentileza. 1 João, capítulo 2, 27. Olha só o que diz a palavra de Deus. E quanto a vós, a unção que dele recebestes, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como vos ensinou ela, assim nele permanecei. Olha que interessante, a palavra de Deus diz que a unção que vós recebestes dele, fica em vós.
algo interessante. Semana passada eu terminei a aula que eu estava compartilhando com os irmãos no curso de maturidade. E eu estava dando aula sobre a plenitude do Espírito. E teve um texto lá que nós entramos nessa mensagem, né? Que está lá em 1 Coríntios 12:8, que Paulo fala sobre os dons, né? A uns ele dá os dons de sabedoria, de ciência, de fé, de profecia. E nós estávamos compartilhando no curso que o curso, tem pessoas lá fora, irmãos, que não têm o entendimento e querem fazer um curso para aprender a profetizar. Querem fazer um curso para aprender a falar em línguas. Imagine um curso para aprender a falar em línguas. Isso não existe, irmãos. Isso você não aprende no curso. Isso é a unção que Deus te dá. Amém? Então Paulo fala que nós temos que pedir os dons com zelo. O que é zelo? Quando você quer algo, quando você gosta de algo, quando você quer conquistar algo, você zela por aquilo. Então, tem muitas pessoas enganadas. Por quê, irmãos? O dom o Senhor dá para cada um conforme Ele quer distribuir, conforme Ele quer dar. Você não aprende essas coisas num curso. Você não aprende. Você pode fazer um curso pastoral, curso de CTL, um curso de maturidade. Você vai aprender, amém? Você vai aprender sobre a palavra de Deus, né? Mas você ter aquilo como, não, eu vou fazer isso e as coisas vão acontecer. Não, ele está falando aqui que a unção você recebe dele e fica em vós. Olha que tremendo que é isso, né? A unção, irmãos, é um dom de Deus para realizar um propósito profético do Senhor em nossas vidas. Que propósito é esse, né? Jesus afirmou que a unção estava sobre ele no livro de Lucas. Você sabia disso? Abre lá, Álvaro. Nós vamos ver muita Bíblia hoje, amém? Lucas capítulo 4, versículo 18. Olha só o que Jesus afirmou, que a unção estava nele. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Oh, aleluia! Irmãos, Jesus ele te deu a unção e o poder principal, que é o nome dele. Amém? Irmãos, Jesus te chamou para você desfazer as obras do diabo. Jesus, ele tinha uma unção que ele deu para você resgatar aqueles que não têm esperança, aqueles que estão perdidos. O mesmo Jesus disse isso. E às vezes eu e você não damos muita importância para isso. Mas por que eu? Mas eu? Não, eu sou apenas um membro. Eu sou apenas... Não, irmãos. O Senhor quer distribuir isso para a igreja. Sabe por quê? O principal motivo do Senhor edificar a tua igreja é que você e eu façamos discípulos. Sabe o que é você fazer um discípulo? É você fazer alguém igualzinho a você. Irmãos, isso é tremendo, né? Olha quantas cadeiras estão vazias aí do teu lado. Dá uma olhada aí. Está faltando discípulo, não está? E quem é que vai fazer esses discípulos? Eu e você. O Senhor, irmão, nos deu a autoridade. Ele deu o nome dele. Há nome mais poderoso nesta terra que eu e você possamos usar? Não tem. Alguns procuram alguns outros nomes. Banco Bradesco, Santander, agiotas. Pensam que esses nomes têm poder. Mas Jesus, ele deu o nome dele. O mais precioso que ele tinha. Fala, você pode usar o meu nome. Sabia que eu e você somos representantes do reino dele aqui nesta terra? Nós somos, irmãos. Nós representamos a Cristo. Assim como todo país tem o seu representante, tem o seu embaixador, eu e você, Odaci, somos representantes dele aqui nesta terra. E o que nós estamos fazendo? Temos que fazer discípulos. Semana passada nós tivemos o nosso encontro, não foi?
eu já vejo que discípulos estão sendo formados aí. Isso é poderoso para a igreja. Isso é poderoso. É isso que o Senhor quer de mim e de você. E também vemos, irmãos, que Ele concedeu aos discípulos autoridade e poder. Lá em Lucas 9, do 1 ao 3, Ele conta algo muito interessante para os discípulos dele. Abre lá, Álvaro. Lucas 9, do 1 ao 3. Olha o que Jesus está falando lá, ó. Reunindo-se os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para curarem doenças. E enviou-os a pregar o reino de Deus e fazer curas, dizendo-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. Olha como Jesus, ele tinha certeza e clareza das coisas que ele dizia e profetizava sobre os discípulos. Ele deu uma autoridade para eles, ele deu uma ordem para eles. Falou: vocês vão fazer a obra, vocês vão usar o meu nome, e vocês não vão levar dinheiro, vocês não vão levar roupa reserva, vocês não vão levar chinelo, sapato, porque eu vou prover tudo para vocês. Essa é a igreja prevalecente do Senhor. Irmãos, quando o pastor ministrou dízimos e ofertas aqui, no momento de crise, você pedir dinheiro é corajoso, hein, pastor? No momento de crise, pedir dinheiro, pedir oferta, eu falei, a gente pede mesmo, e nós vamos continuar pedindo. Sabe por quê, irmãos? Porque a provisão não vem do meu esforço, não vem das suas habilidades, não vem da tua autointeligência. O nosso socorro vem do Senhor. Amém? Porque é o Senhor que nos provê, e eu louvo a Deus por isso, irmãos. Olha lá, agora nós vamos falar um pouco do espírito humano. Amém? O Espírito é a lâmpada que temos para conter o Espírito Santo. O Espírito forte, irmãos, como nós vemos lá, ele não é um dom. Você não precisa fazer um curso para você ter um Espírito forte, não. Ele é algo que deve ser edificado, trabalhando junto com o Espírito Santo, até que o nosso espírito humano resplandeça, transformando a minha e a sua alma. Algo que eu e você temos que entender: a nossa alma vai gritar a todo momento, a nossa alma vai querer que você fique paralisado, que você não faça as coisas do reino, mas faça as coisas do mundo, porque a nossa alma, irmãos, ela pende para isso. Quando eu e você temos um espírito forte, o Espírito é capaz de modificar a nossa alma. Você sabia disso? Eu não sei você, mas antes de você se converter, antes de você ter um encontro com Deus, que foi para o impacto, quem andava com a tua alma angustiada aí? A maioria de nós, né? Aquela coisa ruim dentro de nós, tudo que você ia fazer, a alma te preocupava, a alma te agarrava. Irmãos, isso é terrível, terrível. A alma, irmãos, né? Ela tem a vontade dos nossos desejos, das nossas emoções. É isso que a alma vai aprender para essas coisas. Nós precisamos aprender que a força do nosso espírito é a medida pela força que nós vamos levar a nossa vida. Eu estava acho que terça-feira passada no curso, estava compartilhando com os irmãos. Se você quer crescer em Deus, se você quer meditar na palavra e você ter revelação, você tem que ler, você tem que buscar, você tem que orar, você tem que buscar as coisas do Senhor, você tem que ler bastante. Eu lembro de uma vez, o pastor Gilberto no centro foi questionado. Não, ele não foi questionado. O irmão falou: pastor, eu quero ser igual você, eu quero pregar igual você, eu quero ler a Bíblia igual você. Ele falou: irmão, já está dentro de você. Você gosta de ler? Leia mais do que eu leio. Você gosta de meditar na Bíblia? Medita. Você gosta de orar?
ora bastante. Aí quando nós vamos orar, são aqueles 5 minutos e 10 segundos, né, irmãos? Quando a gente começa a orar, e você ora pela família, ora pelo carro, ora pelo gato, ora pelo cachorro, ora por todo mundo, quando for. E agora, eu vou orar o quê? Ora em línguas. Começa a orar em línguas. A Bíblia diz que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. E aí você vai se enchendo. Então, irmãos, nós temos que saber qual que é o nosso estilo de vida. Se eu e você não edificarmos um espírito forte, perderemos a capacidade de ver ou discernir o verdadeiro caráter das coisas. Quando você não tem um espírito forte dentro de você, irmãos, você é levado por qualquer situação. Qualquer notícia triste te abala. Irmãos, eu lembro do dia que meu pai faleceu. Faz uns 3 meses que meu pai faleceu. E eu tinha algo dentro de mim que eu nunca ia perder meu pai. Meu pai estava com câncer e eu tinha convicção no meu espírito que meu pai ia ser curado. E eu orando com a minha irmã e com o meu irmão, o pai vai sair dessa. E teve uma noite que eu passei a noite com ele lá no hospital. Minha irmã ficava de dia, a gente revezava. Essa noite meu pai não dormiu. E eu fiquei com ele, e eu meditava na Bíblia com ele, orava com ele. E teve um momento que ele parou e fitou os olhos em mim e disse assim: filho, eu vou sair dessa. Só que na hora, eu nem entendi. Eu falei, glória a Deus, meu pai vai sair do hospital. Irmãos, no outro dia meu pai faleceu. Aí eu fui entender que o Espírito falou com ele. Ele estava saindo dessa para partir com o pai. Mas aí você vê, a Bíblia diz que a palavra de Deus é loucura lá fora, só que para nós é poder. E eu me lembro muito bem no dia do velório, e nós marcamos um culto e fomos louvar ao Senhor. Só que antes de começar o culto, eu tomei a frente e falei, não, eu vou chamar as pessoas que estão aqui, os meus familiares. E eu comecei já falando assim, irmãos, bom dia. Eu gostaria de primeiro agradecer ao Senhor pela vitória que Ele nos deu. Alguns ficaram assim, hã? Vitória, Neide? Que loucura é essa? Então, irmãos, no dia da angústia, se você não tiver um espírito forte, a tua alma ela vai gritar. A tua alma vai querer entrar dentro do caixão. A tua alma vai querer entrar dentro do buraco lá. Só que quando nós temos um espírito forte, irmãos, nós temos a consciência e a ciência de que Deus está no controle de tudo. Irmãos, não é porque foi o meu pai, mas eu nunca vi um velório com tanta unção de Deus ali. Que velório abençoado, né, pastor? O pastor gosta de velório, né? É uma bênção. E eu também gosto, sabia? De ministrar a palavra de Deus. Porque aonde há morte, a vida pode imperar. Irmãos, naquele velório só faltou meu pai ressuscitar. E se ele ressuscitasse, ele ia ficar bravo, viu? Ele falou, rapaz, eu estava lá com Deus, estava na unção lá, e vocês me ressuscitaram aqui, ia dar problema. Mas aonde o Espírito do Senhor está, irmãos, Ele te conforta. Ele te conforta. Ele traz a paz interior para dentro de você. E isso é poderoso, irmãos. Olha só, vamos ver através, que eu falei de um homem forte da Bíblia, amém? Alguns já conectaram quem é esse homem forte aí. Nós vamos falar um pouco desse homem que se chama Sansão. E vamos ver através do exemplo de Sansão, né? Ensinar como devemos ser livres da fraqueza espiritual. E edificar um espírito forte para cumprir o propósito profético. E prevalecer contra as ciladas do diabo nas regiões celestes. Sansão era um homem muito inteligente, muito forte, só que ele tinha um problema. Que problema é esse? Nós vamos ver. Primeiro, irmãos, Sansão, ele tinha uma grande unção, amém? Para ele ter aquela força, ele tinha que ter uma unção divina, ok? Naquele tempo ele não fez os cursos de halteres, fez musculação, tomou umas bombas para derrubar, não, ele não fez nada disso. Ele tinha a unção de Deus. E teve uma vida magnífica, desde o início dele.
Quando nós lemos o livro de Juízes, irmãos, eu fico fascinado com o propósito profético que Deus tinha com a chamada na vida de Sansão. Deus, Ele escolhe a quem Ele quer. Deus, Ele chama quem Ele quer. Às vezes, você está sentado aí e fica se pensando, mas qual que é o meu chamado? Aonde que Deus quer me usar? Já está dentro de você. Você só tem que despertar. Vamos ver o que Deus fez com esse Sansão, com esse grande homem. Vamos ler lá em Juízes capítulo 13, versículo 5. Só para dar ênfase. Olha lá o que a palavra de Deus diz. Porque tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Vemos que Sansão já tinha um chamado dentro do ventre da sua mãe. Não é diferente de eu e de você. Você, antes de nascer, o Senhor já te conhecia, já sabia que você estaria aqui neste domingo, ouvindo a palavra dEle, já sabia que você já estava fazendo os cursos de maturidade, você que já fez o CTR, Ele já sabia de tudo, porque Ele já te conhecia desde o ventre da tua mãe. Amém? E olha que interessante, quando nós falamos da vida de Sansão, logo parece como algumas histórias de super-heróis, fictício, né? Os super-heróis de hoje são Batman, o Hulk, Homem-Aranha. No meu tempo tinha o Spectral Man, o Robô Gigante. Se você está rindo, você é da minha época. Não estou sozinho. Amém, Adalberto? Lembra do Jaspion? Jaspion! Misericórdia, que motoca era aquela, hein, Rafael? Rafael não é do tempo do Jaspion, não. Era pequenininho. Amém? Então, irmãos, Sansão não é um desses homens, não, né? Às vezes você olha, nossa, e tem crianças aí, irmãos, que conhecem a história de Sansão bem melhor que a gente, viu? Olha, eu estava compartilhando ali com os irmãos ali atrás, né? Aí tinha o irmão, você vai ministrar hoje? Eu vou ministrar sobre Sansão, né? E aí eu perguntei para ele, né? Eu não vou falar o nome dele para não expor o irmão. Eu falei, você sabe qual que era a fraqueza de Sansão? Aí ele ficou, espera aí que eu vou chamar seu filho e ele vai responder. Ele, não chama não, que senão ele vai responder e vai ficar feio para mim. E as crianças sabem, amém? Porque a nossa igreja está edificando uma geração de vencedores neste momento lá em cima. E eles não vão ver Sansão como um super-herói, não. Eles não vão ver o nosso Jesus, né, como salvador da pátria. Eles vão ver como um homem que foi chamado por Deus, que tem uma unção dentro dele. E olha que interessante. Aí eu perguntei para ele qual que era a fraqueza de Sansão. E eu estava estudando hoje essa palavra, e Sansão, ele tinha uma fraqueza muito grande, irmãos. Ele teve um pecado dentro dele que fez perder a unção dele, né? Mas antes de eu falar dessa fraqueza dele, eu quero dizer sobre algumas coisas que Sansão fez, né? E através da força que o Espírito do Senhor estava dentro dele. Sansão, em sua primeira luta, você sabia que ele derrotou 1000 inimigos? 1000, não foram 100 não, nem 200, nem 300, foram 1000. Em um outro episódio, ele arrancou os portões da cidade, irmãos, e carregou por dezenas de quilômetros. Não era portãozinho pesado não, sabe? Vou dar um exemplo, essa coluna de ferro aqui é pesada, né? Pensa ela cheia de concreto dentro, e ele colocando nos ombros e andando 40 quilômetros. Irmãos, se a gente pegar um saco de cimento, eu acho que eu não consigo nem levantar mais, de tão pesado que é, a não ser que a força do Espírito se apodere de mim, e me dê força. Então, irmãos, para você ter
uma noção do que era a força de Sansão, né? O israelita mais forte que existiu, ele não foi capaz de controlar, sabe o quê? A carne, para manter a consagração a Deus. Ele não conseguiu. Eu vou dizer para você, quais foram esses erros que Sansão cometeu. Primeiro, ele casou-se com uma mulher de povos inimigos. Ele casou com uma mulher a qual essa nação queria tomar a casa deles, os filisteus. Se envolveu com uma prostituta rapidamente. Olha só, o homem mais forte, ele não foi capaz de reter e controlar a sua carne. Tinha um espírito fraco para manter a unção. E nós vemos hoje, irmãos, quantos homens de Deus caindo em pecado: adultério, pornografia, roubo. Recentemente nós vimos pastores se suicidando. Por que, irmãos, isso está acontecendo no meio da igreja? Ah, mas a igreja não é do Senhor, mas a igreja não é uma igreja santa, mas o Senhor não está conosco. Ele está, irmãos, só que nós fazemos as nossas escolhas. O Senhor está te dando um espírito forte nesta noite, mas Ele quer que esse espírito dentro de você seja forte também, e sua carne não tome decisões, porque quem vai tomar decisão vai ser o Espírito do Senhor. Amém? Olha lá, o triste fim de Sansão. Sansão foi um homem que venceu muitas coisas, conquistou muitas coisas, mas se nós formos entrar no contexto aqui, que está lá no livro de Juízes, nós não vamos ter tempo de falar muitas coisas, mas o básico nós já sabemos. Deus deu uma força para ele sobrenatural, deu uma unção para ele, né, controlar toda aquela situação, ficar como sentinela da cidade dele. Só que por um momento ele se afeiçoou com quem? Com Dalila. Quem era Dalila? Vemos mais uma vez que o homem com o espírito fraco, ele consciente que aquela Dalila, ela era aliada do inimigo dele. Ele tinha consciência que Dalila era de um povo estranho, era inimigo. Mas ele, com toda a unção dele, ele falou: opa, consigo, eu posso, tenho a unção de Deus, sou um homem forte, prevalecente. A palavra do Senhor diz que aquele que está de pé, cuide para quem não. Irmãos, não tem como. Nosso ministério é uma bênção. Quando nós aconselhamos casais, nós aconselhamos o esposo e a mulher junto. Se você for aconselhar, você homem, junto com a mulher sozinha, tome cuidado. Ah, Robson, não, mas eu sou pastor, sou homem de Deus. Cuidado, cuidado. O nosso velho homem quer se levantar a todo momento. Você tem que fazer igual José, correr, fugir da aparência do mal. Quando vier situações assim para você, não vá sozinho, porque é perigoso você cair. Tome cuidado. O diabo está rodeando, está vendo só uma brecha, para querer fazer o quê? Derrubar a tua unção. Por isso que nós temos que ser uma igreja prevalecente no Senhor, firme e forte. Ele envolveu, irmãos, emocionalmente. E sabe o que ele fez? Ele contou o segredo de sua força para os seus inimigos. E o que aconteceu? Dalila ficou sabendo da situação, dormiu, chamou no... não tinha, né? Não conectou o Wi-Fi, não tinha. O que ela fez, irmãos? Avisou o povo: ó, já sei da fraqueza de Sansão.
ele vai dormir aqui, pode vir, vamos cortar o cabelo dele, e a força dele vai cair. Cortaram o cabelo dele, irmãos, furaram seus olhos. Como que pode? Um homem de Deus caiu. Por que os homens de Deus caem? Porque a carne fala mais alto que o Espírito. Então, irmãos, uma dica que eu dou para vocês: quando o dia mal vier, não vá pelas suas forças não, porque você não vai conseguir. Telefone para o teu discipulador, ligue para o teu líder, ligue para o teu membro de célula. Estou passando isso, olha, está acontecendo isso. Irmãos, Satanás está rodeando. Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Na terça-feira eu recebi uma notícia, terça ou quarta. A minha tia que mora aqui no Bela Vista, tem um primo dela que mora na Bahia. Ele trabalha na Petrobras e ele viaja muito, e às vezes ele vem para minha tia. Tem um filho de 15 anos. E aí estava com os problemas com o filho dele na escola, essas coisas de bullying, né, namoradinha, essas coisas. Sabe o que aconteceu com ele na quinta-feira? Se suicidou. Jovem de 15 anos, futuro promissor pela frente. Satanás aproveitou a brecha aí, tragou. É isso que Satanás quer fazer. Então, irmãos, nós temos que estar vigilantes 24 horas por dia. Quando Paulo fala que nós temos que orar sem cessar, é sem parar mesmo. É você estar lá no trabalho, começa a orar em línguas, fala em línguas, né? Eu ando bastante com o pastor, aí até comentei já, às vezes nós vamos para o sítio, aí a conversa para, tem hora que para a conversa, né? Aí o pastor começa, labancha, canta, labachore, canta, e dirigindo, eu falei, nossa, esse pastor é meio doido mesmo. Ele fala em línguas toda hora, como é que ele consegue? Aí eu estava ali em cima com ele agora, vendo a palavra, aí parou ele, labaia, canta, labachore, canta, labaçai, narrar, não sei. Eu falei, está edificando o que, pastor? O Espírito. Porque às vezes, irmãos, nós não temos a direção do Senhor. E quando você fala em Espírito, você edifica a si mesmo. Você se enche, né? Você fica prevalecente. Então, irmãos, lá em Gálatas 5, 16, 17, diz assim, ó. Vê lá, Álvaro, esse é o último versículo que nós vamos ver. Diz o quê? Digo, porém, andai pelo Espírito, e não a vez de cumprir a cobiça da carne. 17. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um outro, para que não façais o que quereis. O apóstolo Paulo é bem claro, ele diz assim: o bem que eu quero fazer eu não, mas o mal que eu não quero. E é verdade, irmãos. Quando a gente faz alguma coisa errada, quando você viu a situação, já falei. Ah, mas eu não queria falar isso. Não, falou. A boca fala que o coração está cheio. Essa semana eu fiquei meio nervoso, né, pastor? A gente estava conversando. Eu falei, oh, Senhor, me dá paciência, que se eu pegar, eu mato. Me dá graça, Senhor. Por quê, irmãos? A nossa carne, ela luta. Ela luta. Ela luta para você querer fazer coisas erradas, para você querer pegar alguém pelo pescoço. Quem já teve vontade de pegar alguém assim, só devagarinho, só para, né, sem apertar muito? Amém? Você, Márcia? Mas sem apertar, né? Só para dar um sossega, leão. Irmãos, é estreito, né? Então, a nossa carne sempre vai lutar. Mas ao mesmo tempo, Paulo fala para nós andarmos em espírito. O grande problema de um espírito fraco é que a carne sempre vai assumir o controle. Eu já dei o exemplo para os irmãos de Davi. Davi teve um momento da vida dele que a unção dele não tomou conta dele. A carne falou mais alto. Foi quando ele saiu lá no palácio dele aquele dia. Olhou para o lado, olhou para o outro, aquele sol raiando.
chamou no Wi-Fi, sem conexão. Quando olhou para frente, Betseba, tomando banho, estava nua. O coração dele, pum, 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 pum. Quando foi ver, pecou. A carne, irmãos, ela vai gritar toda hora, na minha vida e na sua vida. Mas eu quero dar uma boa notícia para você. Quando você é um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, quando você é um homem e uma mulher de oração, de jejum, que medita na palavra, a palavra de Deus diz que Satanás ele vem por um caminho, mas por 7 ele tem que bater em retirada. Sabe por quê? Porque dentro da minha casa e da sua casa, Satanás não vai prevalecer, não vai, porque em nós habita o maior Espírito que o Senhor deixou aqui nesta terra, porque você é cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Não deixe que o dia mal te corrompa, não deixe que as adversidades deste mundo te coloquem para baixo, porque dentro de você habita o Espírito Santo, o Espírito que te direciona. Oh, você é especial para Deus, irmãos. Oh, não deixe que nada abale a sua fé. Nós temos que andar por fé. Por isso que eu louvo a Deus pelo nosso ministério, louvo a Deus pelas nossas células, pelos líderes, pelos anfitriões, por todos que estão juntos, porque estamos na mesma caminhada. Precisamos melhorar muito? Precisamos, mas estamos todos no mesmo sonho, edificar um reino para o Senhor. Olha que interessante, irmãos, como edificar um espírito forte? Primeiro, com a palavra de Deus. Não tem como eu e você edificar o espírito forte sem a palavra de Deus. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Ouvir o quê? Glória a Deus. Desenvolva, irmãos, uma vida de oração consistente. Isso é ter comunhão com Deus. A oração em línguas, irmãos, é a melhor forma de edificar o seu espírito. 1 Coríntios 14:4 diz que aquele que fala em outra língua edifica a si mesmo. Quando você fala em línguas estranhas, você está conectado com o Senhor. Você não entende mesmo o que você fala, mas você está se enchendo, você está se alimentando, você está edificando o teu corpo. O Senhor está te dando direções, o Senhor está te capacitando. É isso que o Senhor quer fazer com a igreja dele prevalecente. Gostaria de chamar a equipe de louvor aqui para cima, amém? E olha, irmãos, o que nós precisamos para nós termos um espírito forte? Porque a unção, o Senhor vai derramar sobre as nossas vidas nesta noite. Uma unção forte, uma unção como a de Sansão. Mas o Senhor não vai te dar algo a qual você não possa carregar. Quantos querem ser fortes nesta noite no Senhor? Levante mesmo a sua mão. Quantos querem ser fortalecidos no Senhor nesta noite? Aleluia. O espírito forte, irmãos, sabe como ele é aquecido? Pelas chamas do Espírito Santo. Ou você acha que lá em Atos 2 só foi um ventinho impetuoso e alguma coisinha que aconteceu ali e todos foram cheios? Irmãos, foi um rebuliço naquele lugar, que as pessoas que estavam de fora começaram a pensar que aquele pessoal era louco, que aquele pessoal estava ficando biruta, mas não era, era o poder de Deus naquele lugar. Você, sacerdote, deve aprender a alimentar o fogo interior todos os dias. Eu e você, Hilton, eu e você, igreja, precisamos alimentar o fogo interior dentro de nós todos os dias. Todos os dias você tem que querer mais do Senhor. Todos os dias você tem que ter uma palavra dentro de você, porque o dia da adversidade vem. Quando as pessoas virem te procurar nesses dias de crise, que palavra você tem, Adriano? Palavra de desmotivação? Não.
palavra de vida, palavra para edificar. Como o Senhor Jesus disse, Ele nos chamou para apregoar as boas novas aos quebrantados, aqueles que não têm esperança. Eu desafio você, irmãos, nesta noite, a você se colocar diante de Deus e pedir para que a unção do Senhor seja renovada. Eu não sei como anda a tua vida espiritual, mas o Senhor quer fazer um renovo nesta noite. Ele quer renovar as tuas forças. Eu preciso dessa renovação, irmãos. Eu preciso mais do Espírito Santo, Lucas. Eu preciso mais que o Espírito fale audivelmente no meu ouvido. Eu preciso, sabe por que eu preciso? Porque a minha carne toda hora quer parar. A minha carne toda hora quer me desmotivar. Mas essa é a noite a qual o Senhor vai nos restaurar. Gostaria que você ficasse de pé. Feche seus olhos. Gostaria que apagasse as luzes lá. Feche seus olhos e fique conectado com o Senhor. O Senhor vai te desafiar nesta noite. Aleluia. Oh, porque Ele quer te dar uma unção nova. Um vinho novo vai ser derramado sobre a tua vida nesta noite, sobre você, e o que o seu espírito seja fortalecido para desfazer as ciladas do inimigo, porque você foi escolhido de Deus. Você não está aqui nesta noite à toa. Muitos aqui nesta noite ficaram com dúvidas de vir para o culto, olhando a situação do país. Muitos ficaram com interrogações, mas o Senhor te dá clareza nesta noite. O Senhor te dá afirmações, que essa é a noite que vai ser um divisor de águas para a sua vida. Oh, coloque a mão no teu coração. Espírito Santo, Oh, aleluia. Seja bem-vindo, Espírito. eu não sei viver. Para onde nós iremos? Sem tua presença não há vida. Aleluia. Tu és a essência, O bom perfume de Cristo. envolva-me. Ele vai te envolver nesta noite. Me enche da vida, me ensina. Ele vai colocar combustível no teu espírito. Espírito Santo, eu não sei viver sem tua presença, não há vida. Tu és a essência, Essa essência vai te invadir. envolva-me. Me enche da vida, me ensina. Como o sino que retine, assim sou eu. Sem teu amor, como o mar sem ondas,
assim sou eu sem ti. Então vem, flua como um rio, rio furioso, sopre como um vento, venha como fogo, flua como um rio, flua, vem me tocar, Sopre como um vento, venha como fogo, venha como fogo. Eira baixore cantar alabacai. Oh, a unção do Senhor é perceptível nesse lugar. Oh, rabaixore cantar alabacai. Gostaria de chamar os líderes de célula aqui na frente agora. Toda a liderança da igreja se posiciona aqui na frente. Toda a liderança. Eira baixore cantar alabacai. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo no nosso meio. E você que tem sede, você que precisa de um renovo, oh, já comece a sair do seu lugar. Não permita-se sair deste culto, oh, sem ser cheio do Espírito Santo de Deus. Oh, porque Ele quer te deixar com o Espírito forte. Ele quer te fortalecer. Oh, isso mesmo, saia do seu lugar e venha buscar esse renovo, venha buscar essa unção, que o Senhor vai te capacitar. Ele vai derramar um óleo novo sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Oh, você que estava com dúvidas se o Senhor ainda vai te usar, Ele vai te usar sim, Ele vai te capacitar. Yera baixore canta alabacai. Yera baixore canta alabacai. Yera maná. Como fogo, Oh, xaralabaixore canta alabacai. rio furioso. Oh, Xandés. Aquele que tem sede, venha. Se você quer mais de Deus, sai do seu lugar. Venha buscar a presença. Venha buscar a presença. Venha buscar a presença. Sai do seu lugar agora. Venha buscar a presença. Venha buscar a presença. Venha buscar a presença. Oh, algo sobrenatural está acontecendo nesse lugar. Você vai ser cheio. Você vai ser cheio. Oh, Camaçá. Sou eu, sem teu amor, como um passeio. Vamos orar pelos irmãos. E põe as mãos. Vamos pôr as mãos. Sem ti, A unção é transferida. então vem, Chamas. flua como um rio, rio furioso, sopre como um vento, venha como fogo, flua como um rio, rio furioso, sopre como um vento, venha como fogo, flua como um rio, rio furioso, sopre como um vento, venha como fogo. Retire assim, sou eu, sem teu amor, como um mar sem ondas, assim sou eu, sem ti. Então vem, flua como um rio, rio furioso, sopre como um vento,
venha como fogo, flua como um rio, rio furioso, sopre como vento, venha como fogo. Acende um fogo em meu coração, eu não vou conter nem me controlar. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, eu não vou conter nem me controlar. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, eu não vou conter nem me controlar. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais. Acende um fogo em meu coração, eu não vou conter nem me controlar. Eu quero mais. Não existe outro lugar pra estar. Não existe outro lugar pra estar. Não existe outro lugar pra estar que o teu amor, que o teu amor. Não existe outro lugar pra estar. Não existe outro lugar pra estar. Não existe outro lugar pra estar. Tem teu amor, tem teu amor. Acende um fogo em meu coração, eu não vou conter nem me controlar. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, eu não vou conter Nem me controlar. mais de ti, Deus. Eu quero mais. Não existe outro lugar pra estar. Não existe outro lugar pra estar. Não existe outro lugar pra estar que o teu amor, que o teu amor. Não existe outro lugar pra estar. Não existe outro lugar pra estar. Não existe outro lugar pra estar que o teu amor, que o teu amor.